Ageu capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas foradas, e esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tendes o suficiente. Bebeis, mas não estáis satisfeitos de bebidas. Vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e quando trouxestes para cá, eu soprei sobre ele. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa que está deserta, e cada homem corre a sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir uma terra sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o milho, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu. Assim como o Senhor seu Deus o enviara, e o povo temeu diante do Senhor. Então falou Ageu, mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. No 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Capítulo 2. No sétimo mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Isto não é como nada aos vossos olhos? Mas agora sê forte, ó Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Sê forte todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do nono mês, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na borda de suas vestes, e com sua borda tocar no pão, ou na sopa, ou no vinho, azeite, ou em qualquer alimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam e disseram: Não. Então disse Ageu:
Se alguém que estiver impuro por causa do contato com um corpo morto tocar em qualquer destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam e disseram: ela ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem é imundo. E agora eu vos rogo, considerai isto desde esse dia em diante, antes de se colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes destes dias, vinha alguém a um montão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando alguém chegou ao lagar para tirar 50 vasilhas, havia somente 20. Eu vos feri com queimadura, com ferrugem e com granizo, em toda a obra das vossas mãos, e ainda assim não voltaram para mim, diz o Senhor. Considerai agora, desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que a fundação do templo do Senhor foi estabelecida. Considerai isto. Por acaso há ainda semente no celeiro? Sim. Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não têm produzido. Desde este dia eu vos abençoarei. E mais uma vez a palavra do Senhor veio a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: eu farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos dos pagãos. Eu derrubarei as carruagens e o que neles andam, e os cavalos dos seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um sinete, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 1. No 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais os primeiros profetas clamavam, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: desviai-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas, vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, os quais ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram os vossos pais? Eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos pensou em fazer a nós, de acordo com os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele tratou conosco. Aos 24 dias do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: eu vi à noite, e eis que vi um homem que cavalgava sobre um cavalo vermelho, e ele se pôs entre as murtas que estavam abaixo e atrás dele. Havia cavalos vermelhos salpicados de brancos. Então eu disse: ó meu Senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse: eu te mostrarei o que são esses. E o homem que estava entre as murtas respondeu e disse: estes são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra para lá e para cá. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: nós já percorremos a terra para lá e para cá, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades que Judá, contra as quais estivestes indignado estes 70 anos? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas e palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo disse-me: clama dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu zelo por Jerusalém e por Sião com muito grande zelo, e estou muito descontente com os pagãos que estão em descanso, porque eu estava um pouco descontente, mas eles ajudaram a espalhar a aflição,
Portanto, assim diz o Senhor: eu voltei a Jerusalém com misericórdias, minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades, através da prosperidade, ainda se espalharão, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Então eu levantei os meus olhos, e eis que vi 4 chifres, e disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele respondeu: estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo: estes são os chifres que dispersaram Judá, de modo que nenhum homem ergueu a sua cabeça. Estes, pois, vieram para amedrontá-los, para derrubar os chifres dos gentios que levantaram os seus chifres sobre a terra de Judá para dispersá-la. Capítulo 2. Eu levantei os meus olhos novamente e vi, e eis um homem com um cordel de medir em sua mão. Então eu disse: para onde vais? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e um outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela. Saiam e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalharei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Pois eis que levantarei a minha mão sobre eles, e serão despojo para os seus servos, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na Terra Santa, e escolherá Jerusalém novamente. Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação.